Olá, seja bem-vindo a mais um Acorda Brasil. Minhas redes sociais estão passando na tela mais uma vez. Você pode mandar seu comentário, crítica, sugestão, do jeito que você quiser, nas redes sociais que você quiser, inclusive dentro dos próprios comentários dos vídeos do canal. Tem um comentário bem interessante, deixa eu mostrar aqui para você. Foi mandado pelo nosso amigo Felipe McKnight. Ele diz o seguinte, isso no último vídeo que eu postei sobre a questão dos radares do Brasil estarem cobertos com sacos plásticos e as placas de sinalização também, enfim. Ele diz o seguinte: concordo com as críticas aos gastos no Brasil, mas há ressalvas nesses casos que apresentou. O sistema de multas no Brasil é abusivo sim e busca arrecadar com armadilhas de todo tipo. E esse carro policial disfarçado seria inconstitucional aqui por não sinalizar que é um radar à paisana. E nisso concordo com a lei brasileira de que todo radar deve ser claramente sinalizado por placas. Não acho que seja um exemplo canadense produtivo. Pelo carrão, até pode ser, mas pela falta de transparência, não. Eu entendo a sua colocação, amigo Felipe, por sinal, meu xará. Um abraço para você, amigão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido. Tem um erro de interpretação das coisas aí na sua colocação. E também na legislação brasileira, se realmente foi isso que você está falando aí, que a legislação determina que tem que haver uma sinalização quando houver um radar. Eu não conheço se realmente é assim, mas na minha opinião, há uma disparidade com a lógica e o bom senso. Primeiro, você tira a carteira de motorista e ela é uma autorização para você operar um veículo. E esse veículo ele pode sim matar pessoas. O Brasil é campeão mundial em mortes no trânsito. Aliás, um dos campeões, né? Um dos primeiros colocados, sempre com milhares de mortes no trânsito todos os anos. Então, esse é um fato. Nós sabemos que o veículo pode sim matar pessoas. E a sua habilitação ela é uma autorização concedida pelo poder público para você operar essa máquina, esse equipamento. Quando você vai tirar a sua habilitação, você necessariamente tem que fazer uma prova de conhecimento das placas, das sinalizações. E tem uma placa, deixa eu mostrar aqui para você, que é essa. Aí no caso é 80 km por hora, mas pode ser 100, pode ser 90, enfim. Essa placa significa que naquele trecho esse é o limite de velocidade máxima que o motorista, ou seja, aquele que foi autorizado de acordo com as leis vigentes de trânsito, né, do Código Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito, essa placa significa que essa pessoa deve saber que naquele trecho essa é a velocidade máxima permitida. Pois bem, a via pública, o nome já diz, via pública, ela é uma via pública, ela não é uma estrada privada, uma estrada particular. E você, ao se submeter ao exame de legislação e depois o exame de rua, você está aceitando que naquelas vias que são públicas você tem sim que se submeter ao que a placa de sinalização diz. Já existem placas de sinalização dizendo que a velocidade máxima é aquela que está determinada. Então, não há falta de transparência. Seria falta de transparência se houvesse um policial com um radar, um dispositivo qualquer, multando motoristas sem que houvesse a devida sinalização daquela velocidade que deve ser naquele período. E como é que funciona? Se você tem uma placa de sinalização, de velocidade máxima, aquela velocidade máxima vale até a próxima placa. Se não houver uma outra placa, sei lá, daqui a 2 km, 3 km, o que seja, significa que durante aquele trecho inteiro, aonde está aquela placa, começa a vigorar a velocidade máxima até que uma outra placa determine algo diferente. Você pode até ter mais de uma placa com a mesma velocidade, como um lembrete, como uma lembrança para você ter sempre aquilo em mente, e é isso que acontece
em todos os países sérios do mundo, tem várias placas, aqui no Canadá não é diferente, mas a placa já está dizendo para você o que você deve fazer. Como a via é pública, ela é administrada, ela é gerenciada, ela tá feita manutenção, tudo é feito pelo poder público, inclusive o patrulhamento, não apenas para coibir excesso de velocidade, mas todos os outros delitos que alguém possa cometer. Então você está assumindo que ao trafegar numa via pública, você se submete à autoridade policial que deve controlar aquela via pública. Usando essa sua mesma lógica, ou a mesma lógica da lei, por exemplo, nós teremos que ter sinalizações dizendo que o carro não pode, o motorista de caminhão não pode trafegar com aquela queima irregular da bomba de injeção de óleo diesel, soltando aquela fumaça preta, e a gente sabe que isso é também proibido por lei. Você teria que ter várias placas dizendo que, olha, ali na frente tem um policial fiscalizando alguém que está bebendo ou não, ou que está dirigindo com efeito de álcool ou droga. Você teria que ter outras placas dizendo o seguinte, olha, tem um policial ali na frente verificando se a pessoa tem realmente habilitação, ou se é um menor dirigindo, ou enfim. Você está entendendo meu raciocínio? Não faz o menor cabimento. Nós já temos policiais no Brasil inteiro e em todos os outros países também fazendo patrulhamento de trânsito de uma maneira abrangente, não apenas para controlar a velocidade. É claro que a velocidade é uma das principais causas de acidente no trânsito do Brasil, mas a ultrapassagem em local proibido também causa isso, e nós não vemos nenhuma placa dizendo o seguinte, olha, a 10 quilômetros vai ter um policial fiscalizando ultrapassagem em local proibido. Isso não tem o menor cabimento, não tem sentido. Porque já está subtendido, você quando fez a sua carteira de habilitação, estou me repetindo aqui, e eu detesto me repetir, quando você fez a sua carteira de habilitação, você já assumiu um contrato dizendo o seguinte, que você vai trafegar de acordo com as normas vigentes de trânsito. E não há necessidade de se dizer o seguinte, olha, vai ter um policial checando lá na frente, como eu falei nesse exemplo, se, por exemplo, você está fazendo uma ultrapassagem em local proibido. O policial pode sim estar, como esse vídeo está mostrando, deixa eu recomeçar aqui, agindo numa viatura descaracterizada. E, aliás, o Brasil já tem, sim, viaturas policiais descaracterizadas. A Polícia Federal tem várias unidades de carros descaracterizados. Por que não tocou? A Polícia Civil do Estado do Ceará também tem carros descaracterizados. Agora, o que eu acho, isso a minha posição, a minha forma de agir, eu acho que o Brasil peca quando ele tem várias polícias para cuidar de vários tipos de coisa. Aqui no Canadá não é assim. Aqui no Canadá a polícia é uma que faz tudo. Esse carro com esse policial aí descaracterizado, se você, sei lá, vê uma rua, uma briga na rua, alguém fazendo alguma coisa que não deve ser feito, jogou um lixo do carro, abriu a janela do carro, jogou fora, ele vai parar esse carro da mesma forma que se por acaso o carro estivesse em excesso de velocidade. E as pessoas aqui sabem disso. Então essa é uma forma extremamente eficiente, e é claro que o Brasil não precisava botar aí Camaros para fazer esse tipo de trabalho. No Brasil um Camaro é realmente proibitivo, mas é uma forma extremamente eficiente de se fazer um policiamento inteligente e efetivo. Vou ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, dê joinha, ajuda a compartilhar esse material, divulga o Acorda Brasil e a gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tá bom, gente? Tchau, um abraço a todos.